Olá, tudo bem com vocês? Bem, como vocês sabem, né? O meu foco de trabalho, de terapia, é trauma emocional, né? Foi o que eu me especializei, foi em trauma emocional, né? Causado por pessoas tóxicas, por pessoas abusivas, por famílias disfuncional, por narcisista e outras coisas mais. Então, eu já falei aqui para vocês sobre trauma, né? Eu já falei sobre trauma, mas trauma é um assunto tão complexo, mas tão complexo, que só esse ano eu já fiz 8, estou fazendo 3, 8, 9, 10, 11 cursos, né? Terminei 8, tenho mais 3 para terminar. Tudo sobre trauma, gente, porque é a coisa mais difícil para a gente tratar. Então, quando a pessoa sofre uma ruptura no psique, isso afeta o sistema nervoso. A pessoa vai para o médico diz que você está nervosa, você está assim, você está ansiosa, você está isso, passa um remédio. Mas o problema é que o trauma está lá na psique, porque o trauma foi emocional, não foi um trauma físico. Ele continua no psique. E aí você toma um remédio para uma coisa que não tem nada a ver, porque ele tem, claro, o sistema nervoso, quando ele é afetado, quando ele está trabalhando, porque no sistema nervoso tem o sistema simpático e o parasimpático. O simpático é o de luta e fuga. O parasimpático, ele tem outras funções no nosso corpo e ele regula outros órgãos, ele nos acalma. O outro nos deixa em alerta, mas você não pode ficar 24 horas em alerta. Não tem sistema nervoso que aguente. Aí você quebra, você desaba. É isso que acontece. Então, o trauma emocional, ele traz sérias consequências para o sistema nervoso. E é por isso que as pessoas demoram para se curar. Passam anos e anos dentro de um consultório de terapia, e porque poucas pessoas são, como se diz assim, conseguem tratar e curar uma pessoa de trauma. Não é fácil, é um processo demorado, que tem que ter paciência, tá? E tem que ter disciplina, como qualquer terapia, a pessoa tem que ter disciplina. É muito complexo, complexo, complexo o trauma, entendeu? Então, são várias técnicas que tem que ser usada em uma pessoa que sofreu um trauma emocional. Algumas pessoas são resilientes e elas conseguem melhorar com maior facilidade, mais rapidez. Outras não. Bem, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o sistema nervoso simpático, que é aquele de luta e fuga, né? Que faz parte do sistema nervoso central. Então, a pessoa traumatizada, ela tem vários sintomas. Eu vou falar aqui algumas coisas para vocês identificarem o que está acontecendo com vocês, se vocês têm algum trauma e tal. Trauma emocional, viu, gente? Não é trauma físico, é trauma emocional. Que é aquele que, né, que dá uma ruptura no seu psique, na forma como você pensa, age, reage e aí ataca o seu sistema nervoso. Porque o sistema nervoso está ligado diretamente ao cérebro, né? Então, por que que você luta? Porque você se sente ameaçada ou ameaçado? Porque você briga? Porque você se sente também ameaçada e ameaçada. Muitas pessoas, elas congelam, elas ficam paralisadas, elas não têm ação, elas tremem, elas fazem xixi na roupa, elas se desesperam, fica realmente congeladas, paralisadas, porque elas se sentem ameaçadas, né? E muitas pessoas usam um recurso de sobrevivência que nós chamamos de bajulação, ou seja, ela bajula o agressor, o abusivo, a pessoa tóxica, né? A pessoa disfuncional, ela bajula como uma forma dela sobreviver, dela não ser machucada, dela não ser maltratada.
Então, quando a pessoa está no sistema fuga, ela usa também alguns mecanismos para ela como sobrevivência, tipo, pessoas que trabalham excessivamente. Essa pessoa está no ela apertou o botão de fuga, né? Então ela se refugia no trabalho. Ela pensa demais, pensa em excesso. Ela passa a sofrer de ansiedade, ataque de pânico ou síndrome do pânico. E o que nós chamamos aqui de obsessivo compulsivo desordem, né? Acho que no Brasil é TOC, né? Acho que no Brasil é TOC. Quando a pessoa que sofreu um trauma, presta atenção no que eu estou dizendo, ela tem um comportamento também agressivo. Tem pessoas que traumatizadas que têm um comportamento agressivo, um comportamento tóxico. Então, quando ela está no sistema de briga, quando ela ativa esse sistema para brigar, o sistema simpático dela, de briga, tudo ela explode, tudo ela reclama, né? Então, ela sente muita raiva, ela sai do seu controle, do seu centro, né? Ela tem atitudes narcisistas. Sim, uma pessoa que sofreu trauma tem atitudes narcisistas, tá bom? Tem comportamento narcisista. Só que a diferença dela para o narcisista é que o narcisista é um comportamento padrão. E ela é um comportamento, essa pessoa que sofreu trauma, o comportamento narcisista dela é aleatório, né? É temporário. Depois ela se arrepende, ela pede desculpa, mas ela teve um comportamento narcisista, né? E o comportamento de uma pessoa que está no piloto, né, automático de briga, ela explode por qualquer coisa. É explosiva. Quando ela está congelada, quando a pessoa traumatizada está congelada, ela tem dificuldade de tomar decisões, ela se sente preso, desassocia, se isola e não quer conversa com ninguém. Se torna uma pessoa difícil de você entender e ajudar quando ela está congelada, né? Quando ela está no sistema congelado. Quando ela está na bajulação, quando ela parte para bajular como um mecanismo de sobrevivência, ela está sempre pedindo desculpa, né? Sempre pedindo desculpa, sempre pedindo desculpa, sempre pedindo desculpa. Faz tudo para agradar, né? Perde a sua identidade, isso é uma coisa séria, tá bom? Ela passa a fazer e viver e imitar tudo que aquela pessoa abusiva faz com ela. E ainda dizer que a pessoa tá certa, tá certo, tá certo, baixar a cabeça e aceitar todo tipo de humilhação, de maltrato. Então nesse momento ela perdeu a sua identidade, né? Ela fica uma pessoa sem rumo, sem fronteiras, como se diz aqui. É uma pessoa que não tem fronteiras. A pessoa que bajula o outro. Ela vai para onde levar. Ela faz o que mandarem. Entende? Ela se sente sobrecarregada. Por quê? Porque ela está sempre querendo agradar os outros. Então ela fica sobrecarregada. E por final, é a pessoa chamada codependente. Codependente, ele ou ela é uma pessoa que bajula muito os seus companheiros, membros de família, pais, mães abusivas. É isso. Tchau.